Olá, alunos! Vamos falar hoje sobre o que muitas vezes também é conhecido como a velha teoria quântica. Na verdade, a velha teoria quântica, ela fazia uso de conceitos clássicos e quânticos. Não era nem uma teoria quântica, nem uma teoria clássica. Alguns também se referem a essas teorias como sendo as teorias semiclássicas, né? E vou falar também, ao final, sobre a formulação matricial, né, de Heisenberg, Born, né, e Jordan. Muito bem. Então, eram as primeiras tentativas que foram feitas, né, à procura ou à busca de uma teoria quântica. É isso que nós vamos abordar agora. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto das primeiras teorias quânticas. Isso é bem interessante. Por quê? É, na verdade, aquilo que a gente... ou que acabou resultando do nome teoria quântica. Então, eu vou explicar aqui o nome teoria quântica, né? Essas primeiras quantizações, elas eram curiosas, né? Todas elas eram baseadas na ideia de quantum. Por isso é que começamos a chamar essa teoria de teoria quântica, né? Antes de mais nada, né? O que é quantum? E o que é quanta? Ou quantae? Melhor com E aqui, né? Que é o plural de quantum, né? O que é quantum? Quantum é uma quantidade elementar de alguma coisa. De forma que as grandezas físicas seriam tais que aquela grandeza física seria um número inteiro do quantum da grandeza, ou a quantidade elementar daquela grandeza. Então, quantum é isso, né? É a quantidade elementar de alguma coisa. E quando uma grandeza exibe valores que são múltiplos de um número inteiro, dizemos que ela é quantizada. É isso. É a primeira formulação, é a primeira ideia de quantização. Depois mudou. Quantizada quando o espectro é discreto. Mas no início, a coisa, na verdade, era assim. Lembram-se de Planck? E é igual a n vezes o quantum de energia. N vezes hν. Tudo começou assim. L, vamos mencionar isso, né? Mas já falamos sobre isso, é igual a um número inteiro de quantos de momento angular. O quantum de momento angular é h sobre 2π. O quantum é a quantidade elementar de momento angular é h sobre 2π. Né? Vamos ver hoje que também se pode quantizar impondo que o raio seja o número inteiro do quantum de raios, que é um comprimento de onda. A gente vai ver isso depois. Esses números aqui começaram a ser chamados, né, de números quânticos, né, mas são números inteiros, sempre com números inteiros, né? É curioso, porque essas primeiras quantizações é o que eu de vez em quando chamo de quantização à la moedas, tudo moeda. Por quê? A moeda é quantizada, não tenha dúvida. O quantum da moeda é o centavo. O centavo é o quantum. É isso, porque tudo o mais é expresso em termos desse quantum. O quantum da moeda é o centavo. Então, o seu saldo bancário é um número inteiro vezes centavo. Pode ter certeza, né? Em centavos é sempre um número inteiro, né? Então, a moeda é quantizada. Tem 5 centavos, 10 centavos, 20, 50 centavos, né? Tem R$1, que são 6 centavos, e assim 100 centavos, e assim por diante. O fato é que é um exemplo
do cotidiano, né? E nunca se escreve, por exemplo, que a prestação é 5,382. Não. É 53,82 dividindo 600, né? Então você aproxima, porque o quantum, na verdade, da moeda é o centavo. As primeiras quantizações eram as quantizações do tipo, né, que acabamos de explicar antes, né, seguindo a lógica da moeda. Você sempre impunha que uma grandeza física era igual ao n vezes o quantum da grandeza física. Daí derivou o nome teoria quântica. As primeiras eram sempre assim. Né? Bom, vamos agora só lembrar algumas coisas, né, da radiação do corpo negro. Né? Eu tenho aqui campos elétricos e magnéticos numa caixa. A gente começa com o potencial vetor, né? E escreve o potencial vetor como uma combinação de ondas planas, né? Q e Q estrela, né? E assim por diante, né? E a gente impõe as condições, né, de contorno, ou condições de contorno periódicas, que é melhor ainda, né? E é claro que esse A ele satisfaz a equação de ondas, né? E satisfaz também a condição de divergente de A igual a zero, que é a condição de ortogonalidade de uma maneira geral, né? Mas o fato é que a gente sabe que esses campos, né, existentes ali dentro, eles, na verdade, eles são tais que o comprimento de onda, o vetor de onda, eles são discretos, né, por conta de estarem numa caixa. Né? Eu quero lembrar naquela situação que a gente discutiu, né, de ondas estacionárias, é a mesma coisa. Você tem vários modos, né, de oscilação do campo naquela caixa. O fato é que agora eu calculo o campo elétrico, vocês vão ver isso depois, o campo magnético, tomando o rotacional de A aqui, aliás, aqui é A, rotacional de A, e E igual a menos dA dt. E agora, para calcular energia eletromagnética no interior da caixa, eu uso a expressão para densidade e integro sobre o volume. E o que se verifica é o seguinte, é que essa energia eletromagnética armazenada no interior da caixa, ela é proporcional ao volume da caixa. E agora, olha só que coisa curiosa, fazendo algumas mudanças de variáveis, né, essa energia eletromagnética, ela pode ser pensada como a energia de osciladores harmônicos. Por isso que começou com o oscilador harmônico. Essa aqui é a teoria de Rayleigh-Jeans, né? Ela é bem conhecida, né? Mas ela realmente nos leva a isso, nos remete a isso, né? A energia, né, no interior daquela caixa é a energia de um conjunto de osciladores harmônicos, nessa formulação, né? Nessa formulação. E daí, então, a gente procura energia média, aquela coisa toda. Mas, no início, o pessoal estava interessado em saber por que os níveis de energia de osciladores harmônicos, foi essa a ideia original de Planck, era igual a n vezes h-ni. Então, os primeiros problemas, na verdade, da física quântica, né, era o problema de explicar, né, níveis de energia de osciladores harmônicos, se bem que a interpretação hoje é um pouco diferente, né? Mas não vamos a esse detalhe, não. Tá certo? Era, então, entender o porquê da quantização, né, dos níveis de energia de osciladores harmônicos e também do átomo de hidrogênio. Eram essas duas preocupações, né? Então, as primeiras teorias, elas vieram, né, para buscar um método de quantização, um formalismo, não ficar lá escrevendo apenas, né? É uma coisa mais elaborada, do que simplesmente ficar escrevendo L
é Z igual a N vezes H cortado. Não, a coisa era bem mais sofisticada. Era, na verdade, uma teoria da quantização. Esse tipo de quantização é conhecido como quantização semiclássica, porque você faz uso de conceitos clássicos e de conceitos quânticos, né? Então, eram quantizações, né, baseadas em variáveis de ângulo e ação. A ação é uma grandeza física, definida, na realidade, na mecânica clássica avançada, né, como a integral ao longo de um período, estamos falando agora de grandezas periódicas, né, de uma variável QI e dQI, né, e PI. PI é um momento canonicamente conjugado a QI. E Bohr e depois Sommerfeld também propuseram, basicamente, regras de quantização, porque Bohr fez no início para o movimento circular, mas Sommerfeld já incluiu nas regras de quantização também para um movimento qualquer, um movimento elíptico, né? E de acordo com Bohr, a teoria, a quantização é dada por essa regra, uma regra de quantização, que as variáveis de ação, elas são dadas por L, quantização a lá moedas. L é o número inteiro do quantum de ação. Mas o quantum de ação é H. Oh, fantástico! Dá uma interpretação para a constante de Planck como o quantum da ação. Veja, agora a gente precisa, claro, resolver alguns probleminhas, e foi isso que eles fizeram. Essa aqui é a regra de quantização de Bohr primeiro e depois de Bohr-Sommerfeld, né? Onde JI, a ação, né, definida daquele jeito para um movimento periódico, isso aqui é ao longo de um período, estamos indicando aqui, isso é ao longo de um período, né? PI, dQI ao longo de um período, a integral é igual a JI. Muito bem, então, essas eram as regras de quantização, conhecidas como regra de quantização semiclássica. Aqui eu tenho uma grandeza clássica, PI, dQI. Ela é igual agora, olha só, quantum. Então, tem um ingrediente de teoria quântica e um ingrediente de teoria clássica, né? Mas isso deu resultados fantásticos, né? Por exemplo, como Bohr obteve, né, a quantização do oscilador harmônico. A ideia é, agora, no oscilador harmônico, a partícula se movimenta ao longo do eixo x, né? Tem um momento P, Px, né? Então a ideia é P dx, né, igual a n vezes h. Lembrando que a integral é sobre o período. Então a integral de Px dx é a integral de zero até o período, de P de t, dx dt, dt, agora eu mudo de variável, igual a n vezes h. Dx dt igual a P sobre m, então a coisa, eu sou levado a isso, lembrando que a energia cinética é igual a metade da energia, né? Eu concluo, olha só, é fácil, é só seguir aqui os passos, né? Veja, deduziu a hipótese de Planck para um oscilador harmônico, né? Depois isso foi refinado, porque na verdade não é bem assim. É NH cortado mais N mais meio de H cortado, mas não importa. O fato é que, conquanto no caso clássico o espectro fosse contínuo, o espectro de oscilador harmônico nessa teoria é dado por Hni, aqui está F, né? 2 vezes Hni, 3 vezes Hni, 4 vezes Hni, assim por diante, que é quantizado como o Planck havia proposto. Olha só, uma regra, ele impôs uma teoria de quantização, né? Uma regra de quantização, não é uma regra de quantização, como nós chamamos hoje semiclássico, e que me leva ao espectro obtido. Aquilo foi espantoso também, né? Porque agora ele usa essa regra para outros casos, não é só para um, porque se for só para um, ele vai dizer, você
apenas trocou 6 por meia dúzia, né? Não, é porque isso aqui é uma coisa bem geral, vocês vão ver, É bem geral, é fantástico isso aqui. Não é fácil entender, até mesmo porque isso dá tão certo na realidade. Em todos os sistemas integráveis, quase, da física clássica. É curioso isso aqui. Não é uma teoria ondulatória. Não. É a velha mecânica quântica, né? Onde você lança a mão de conceitos, né, quânticos e conceitos clássicos, né? A ação, por exemplo, né? Muito bem, aí vamos lá para a quantização da componente Z do momento angular. Olha só, agora se essa é a variável, o ângulo, φ, Lz é o momento canonicamente conjugado a ela, portanto é integral. Agora, num período, aqui no caso, é de 0 a 2π. De 0 a 2π. Integral de 0 a 2π de Lz de φ é igual a n vezes h. Mas o L é constante, então é Lz vezes 2π vezes n vezes h. Né? Consequentemente, olha só, deduziu que a componente z do momento angular é dado por n vezes h cortado. E é isso que ele usou lá. É isso que ele usou lá. Primeiro ele começou com essa regra. Mostrou que a regra vale no caso do oscilador harmônico. Agora utilizou aqui e finalmente utilizou lá. Já explicamos o átomo de Bohr. Agora vamos a coisas mais complicadas, né? Mesmo para órbitas elípticas, agora você precisa de levar em conta não só a variável φ, você tem que levar em conta a variável θ, ou isso em geral a gente não faz, porque o movimento é no plano, mas pode ser também a variável θ e a variável r. Então você tem uma variável de ação para cada uma delas, 3 variáveis de ação, e se sabia que a energia podia ser expressa dessa forma em termos das variáveis de ação. Isso está muito bem feito no livro do Goldstein, né? Onde ele explica como se pode obter a energia em termos de variáveis de ação, porque agora é a famosa teoria envolvendo variáveis de ângulo e ação, que é uma formulação muito avançada da mecânica, né? Mas veja, se você quantizar, né, a primeira ação, a segunda ação e a terceira ação, então você vai obter isto aqui, que é igual a n, é um conjunto de números inteiros, nh. Olha só, dedução, dedução daquela expressão para os níveis de energia do átomo de hidrogênio, mas sem falar em órbitas circulares, porque de fato as órbitas em geral, né, são órbitas elípticas, é só quando a energia for mínima, né, que você tem uma órbita circular. Né? O que eles impuseram é que a ação era sempre um número inteiro vezes o quanto de ação, mas 3 tipos de ação, uma associada à coordenada φ, a outra associada à coordenada θ e a outra associada à variável r. Né? 3. E aí, veja, para órbitas elípticas, agora estamos falando de regra de quantização de Bohr-Sommerfeld. Né? Sommerfeld estendeu esse tipo de quantização para outros tipos de órbitas. Né? O fato é que, olha só como funciona essa teoria, coisa impressionante. Né? Agora com órbitas, claro, com órbitas elípticas. Né? Vamos agora a mais um exercício. Esse é bem bonito mesmo, bem bonito. Que é como deduzir, né, o espectro do átomo de hidrogênio, mas fazendo uma outra hipótese de quantização parecida com essa aqui. É a mesma, mas de um jeito diferente. Agora, utilizando a hipótese de de Broglie. O que é a hipótese de de Broglie? Na verdade, aqui a coisa seria realmente bastante simples, né? É a ideia de que P, né, dx é igual a n vezes h, vezes dx. Mas agora eu vou trocar o dx por dl. Como o P é constante, então P, aqui que eu tenho P, vezes dl, a integral de dl é 2 vezes π vezes r,
igual a NH. Ora, mas como a gente sabe, né, que P é, agora usando a hipótese de de Broglie, P é igual a H dividido por lambda, veja só que coisa curiosa. É a quantização dos raios. Eu obtenho aqui a quantização dos raios. Ou seja, os raios são tais que 2 vezes π vezes r é igual a n vezes lambda, lambda é o comprimento de onda. Então, as órbitas obedecem a essa regra aqui. Veja só, o comprimento da circunferência ele tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda, que é o caso aqui, né? Isso é muito curioso, mas dá certo. Porque agora, né, o que a gente faz? A gente agora utiliza, né, a força centrífuga igual à força elétrica, deduz uma expressão para a velocidade, né, e a partir daqui eu deduzo uma expressão para o comprimento de onda, de forma que 2 vezes π vezes r vezes n vezes o comprimento de onda me leva à quantização dos raios agora. Mas não aquela quantização no sentido de n vezes o comprimento de onda, mas que os raios são dados por n ao quadrado vezes uma constante. Volto lá e obtenho o átomo de hidrogênio de novo. Absolutamente fantástico esse resultado. De forma que eu posso ter a circunferência, né, de tal maneira que o comprimento dela, né, seja igual ao comprimento de onda, né? Veja que é o caso de n igual a 1. Está vendo? Comprimento é igual a um comprimento de onda. Fecha, né, 2 vezes o comprimento de onda, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O fato é que você obtém, de novo, utilizando a mesma regra de quantização, mas adicionando agora a hipótese de Bohr. Fantástico isso, fantástico. Você parece ter uma consistência dessas formulações, né? Muito bem. Vamos agora analisar a formulação matricial. Essa é uma formulação matricial que eu considero ser absolutamente fundamental, porque ele estabeleceu as bases para a nova formulação. Isso foi feito em 1927. No mesmo ano, Heisenberg escreveu um trabalho e depois Born e Jordan escreveu um outro trabalho praticamente reformulando o que o Heisenberg fez, mas as ideias, de certa maneira, estão aqui. Mas eles estabelecem o CERN. O CERN é uma quantização muito complicada para explicar o espectro do oscilador harmônico. De novo, oscilador harmônico. Essa é a preocupação. Né? Quem é que entende aquilo que o Planck fez? É isso, né? Então, veja, de novo, aqui estou escrevendo, né, a hamiltoniana em termos de P e Q do oscilador harmônico. Né? É um oscilador harmônico simples, né? Claro, é desse que nós estamos falando. Aí vem eles com a ideia de matrizes. A gente vai depois escrever essas matrizes. De qualquer maneira, a ideia é que X fosse representado por um operador e P por outro operador. Uma matriz. Matrizes são operadores também. Aliás, o spin é formulado inteiramente em termos de matrizes, as matrizes de Pauli. Então, isso se usa até hoje. Representar uma grandeza física por um operador. Né? E eles impuseram essa regra aqui. Olha só. É isso que a gente faz até hoje, na verdade. Né? É assim que a gente quantiza uma teoria, impondo certas regras de comutação e Heisenberg chamou muita atenção para isso, entre grandezas cinemáticas. De acordo com ele, o negócio era mudar a cinemática. Né? Mudar como? X vai numa matriz.
P vai numa outra matriz, igual a IH cortado. E agora, vamos ver como é que essa regra, isso é regra de quantização agora, não é aquela não, integral de P dx ao longo de um período igual a INH, não é essa, é outra. É essa que a gente usa agora na realidade. Né? Essa que uma teoria quântica ela tem que ser desenvolvida a partir disso. Veio a função de onda e o pessoal começou a esquecer essas coisas, né? Mas a gente vai sempre chamar a atenção para isso, né? Aí a ideia é a seguinte, eu introduzo outra matriz A e uma matriz que eu vou chamar apenas de A transposta, porque eu vou lidar só com grandezas reais. Se for complexas, né, é um pouco diferente. Seria o hermitiano conjugado desta aqui. Mas sendo real, é A transposta. Pronto. Introduzindo essa grandeza, P pode ser escrito em termos delas assim, né? E A e Q escrito em termos assim. Q aqui é a coordenada, uma coordenada x. Né? Muito bem. Agora, aquilo implica que a relação de comutação entre A e A transposto deve ser igual a 1. E que, também, isso é fácil provar, agora a Hamiltoniana é escrita de um jeito mais simples. É H cortado ômega zero, ou ômega apenas, A mais A, em termos desses operadores, dessas matrizes, A mais A igual a meio. E também se verifica essas relações de comutação, e a gente vai lá na frente explicar como é que a gente calcula isso. Aí eles tomam elementos de matriz, MN, porque eu estou falando de matriz, né? Então H, MN, a matriz hamiltoniana, a mésima componentes MN da matriz H. Tenho a matriz A, MN e assim por diante. E A transposto, vamos escrever assim, T, MN. Né? Bom, aí tomando e admitindo, porque isso é fundamental na proposta deles, que essa matriz aqui seja uma matriz diagonal. Né? Hoje a gente sabe que quando a matriz diagonal, ela é tal que os autovalores daquela matriz são valores bem definidos. Mas eles começaram com essa hipótese aqui, né? Que é o que a gente faria ainda hoje. Consequentemente, com essa hipótese, se eu tomar os elementos de matriz, eles satisfazem a estas equações aqui. Veja, em primeiro lugar, se n for igual a m, esse número aqui é obrigatoriamente igual a zero. Ou seja, essas matrizes não têm elementos na diagonal. Depois, a gente obtém para m e n diferente de zero, se forem, essa condição. Mas aí eles têm que impor que os únicos que são diferentes de zero, para obter aquela regra de quantização sob essa forma aqui, seria ter apenas elementos de matriz do tipo m-1, ou m-1 e m, não importa. Né? E o fato é que agora eu considero sempre as diferenças de energia igual a H cortado ômega zero, ou H-ni. Né? E imponho que os demais sejam iguais a zero. Então, essas matrizes são matrizes fora da diagonal. Concluíram, portanto, né, que essa matriz A e A elas têm essa forma e concluíram que os níveis de energia é um pouco diferente do que obtiveram antes, mas é a forma correta hoje. Né? São dadas por H vezes Ni, N vezes H vezes Ni, mas é N mais meio H vezes Ni. Que é uma regra um pouco diferente, portanto, né, que está aqui. Isso aqui é N. Né? N, muito bem. O fato é que eles obtiveram agora uma regra de quantização um pouco diferente. Essa aqui é melhor, porque, na verdade, a teoria quântica, utilizando a equação de Schrödinger, ela me leva a esses níveis. É um pouco diferente, mas não altera o cálculo que o Planck havia feito. Mas agora os níveis são dados por essa expressão. E olha só, a teoria deles é tal que a gente pode construir uma matriz, né, para X e uma matriz para P. É uma matriz infinita, na realidade, né? Mas a matriz, por exemplo, associada
a hamiltoniana, que é uma matriz agora, estou falando de operadores, né? Ela é diagonal com valores dados por meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Ou seja, obtiveram a quantização do oscilador harmônico, mas por um caminho completamente diferente, representando a coordenada x ou p por uma matriz, a coordenada p por outra matriz, h, a energia, representado por um operador hamiltoniano, né, mudou. Agora sim. Em 1927, eles deram início a uma nova formulação da teoria quântica e ela serve tanto para a primeira quantização quanto para a segunda quantização, tanto para a teoria quântica não relativística quanto para a teoria quântica de campos, que é uma teoria quântica relativística.